Em algum lugar entre Goiás e Minas Gerais, existem cidades que o tempo parece ter esquecido ou que alguém decidiu apagar da história. São os locais conhecidos como as cidades fantasmas do Brasil. Diferente do que muitos pensam, esses lugares não foram abandonados apenas por fatores econômicos ou naturais. Há quem acredite que houve um apagamento consciente, quase como uma operação silenciosa para esconder populações inteiras. Nas décadas passadas, pequenas comunidades que viviam nesses locais desapareceram sem deixar vestígios claros. Casas e ruas ficaram abandonadas, mas o que chama a atenção não são apenas os prédios vazios, e sim as histórias que nunca foram contadas, desaparecimentos que não foram investigados, documentos que sumiram, relatos abafados de moradores expulsos ou obrigados a migrar para nunca mais voltar. Em Buracão, uma dessas cidades, antigos moradores falam em segredo sobre pressão para sair, ameaças veladas e uma presença invisível que fez com que tudo se tornasse esquecido. Documentos oficiais mostram que a cidade tinha milhares de habitantes na década de 70, mas hoje seu nome quase não aparece em mapas modernos. Pesquisadores independentes sugerem que essas operações de apagamento poderiam estar ligadas a interesses econômicos, como grandes projetos de mineração e hidrelétricas, que exigiram o deslocamento das populações locais, mas nunca explicaram o sumiço cultural e histórico dessas cidades. Esse fenômeno, onde não apenas as pessoas, mas suas histórias, suas raízes e sua existência são literalmente apagadas. É um dos capítulos mais obscuros da história recente do Brasil. E enquanto o silêncio permanece, as cidades fantasmas continuam a ser testemunhas silenciosas de um segredo que poucos se atrevem a questionar. No interior do Brasil, entre estradas de terra vermelha e vales esquecidos, existem coordenadas geográficas que já foram lar de milhares de pessoas. Hoje, quem se aventura por essas regiões encontra apenas ruínas silenciosas, casas sem teto, igrejas abandonadas e ruas onde a vegetação do cerrado voltou a reinar. São as cidades fantasmas brasileiras, lugares que existiram, floresceram e desapareceram de forma tão completa que sua própria existência é colocada em dúvida. A primeira dessas cidades a chamar a atenção de pesquisadores foi Buracão, localizada na divisa entre Goiás e Minas Gerais. Nos anos 1970, censos oficiais registravam uma população de aproximadamente 4.200 habitantes. A cidade possuía escola, posto de saúde, igreja matriz, 3 armazéns e até mesmo uma pequena delegacia de polícia. Havia um movimento constante de tropeiros, comerciantes e famílias que ali encontraram um lugar para construir suas vidas. Mas o que diferencia Buracão de outras cidades que simplesmente entraram em declínio econômico é a velocidade e a completude de seu desaparecimento. Entre 1965 e 1982, toda a população havia simplesmente partido. Não houve processo gradual de migração ou fechamento de comércios. Em menos de uma década, uma comunidade inteira se evaporou, deixando para trás apenas estruturas vazias que hoje são engolidas pela mata. O caso de Buracão não é isolado. São Domingos do Capim, em Minas Gerais, seguiu trajetória similar. Fundada no início do século XX por garimpeiros e pequenos fazendeiros, a cidade chegou a ter mais de 2.000 habitantes na década de 1960. Documentos da época mostram que havia até mesmo projetos para a construção de uma escola técnica e ampliação do cemitério local. No entanto, por volta de 1978, os últimos moradores partiram sem deixar explicações consistentes. Outro caso intrigante é o de Vila dos Remédios, no interior de Goiás.
Esta pequena comunidade, que existia desde os anos 1940, desapareceu completamente no final dos anos 1980. O que torna esse caso ainda mais misterioso é que, diferentemente de outras cidades fantasmas, Vila dos Remédios tinha uma economia diversificada. Não dependia apenas de uma única atividade econômica que pudesse ter entrado em crise. Havia agricultura de subsistência, pequenos comércios e até uma fábrica de farinha que atendia comunidades vizinhas. Mas talvez o caso mais perturbador seja o de Santa Rita das Águas Claras, uma comunidade que existiu entre as décadas de 1950 e 1980, na região do Triângulo Mineiro. O que chama a atenção não é apenas o fato de a cidade ter sido completamente abandonada, mas o silêncio absoluto que se estabeleceu sobre sua existência. Hoje, quem busca por registros oficiais sobre Santa Rita das Águas Claras encontra uma lacuna estranha. É como se a cidade nunca tivesse existido, apesar de fotografias e documentos pessoais comprovarem sua realidade. A análise desses casos revela padrões inquietantes. Primeiro, todas essas cidades estavam localizadas em regiões com potencial mineral significativo ou em áreas que posteriormente se tornaram estratégicas para grandes projetos de infraestrutura. Segundo, o desaparecimento das populações aconteceu de forma rápida e coordenada, não gradual, como seria esperado em casos de declínio econômico natural. Terceiro, há uma ausência notável de documentação oficial sobre os processos que levaram ao abandono dessas localidades. Geólogos que estudaram essas regiões nas décadas seguintes ao desaparecimento das cidades relatam descobertas de depósitos minerais significativos. Em alguns casos, como na região onde ficava Santa Rita das Águas Claras, foram identificadas reservas de manganês e minério de ferro que permaneceram inexploradas por décadas, como se houvesse uma decisão deliberada de manter essas áreas em estado de dormência. O padrão geográfico também levanta questões. A maioria dessas cidades fantasmas está concentrada numa faixa territorial específica entre Goiás e Minas Gerais, numa região que hoje abriga alguns dos maiores projetos de mineração do país. Seria coincidência que justamente essas áreas tenham sido esvaziadas décadas antes de se tornarem economicamente estratégicas? Arquivos históricos regionais apresentam lacunas curiosas quando se trata dessas localidades. Atas de câmaras municipais de cidades vizinhas, que normalmente mencionavam essas comunidades em discussões sobre estradas, comércio ou questões administrativas, simplesmente param de fazer referência a elas a partir de determinados períodos. É como se alguém tivesse passado uma borracha sobre sua existência nos registros oficiais. Moradores das regiões circunvizinhas, quando questionados sobre essas cidades, demonstram um desconforto palpável. Muitos admitem saber de sua existência, mas evitam fornecer detalhes. Há uma aura de segredo, quase de tabu, que cerca essas conversas. Porque pessoas que viveram próximas a essas comunidades se mostram relutantes em falar sobre elas. O silêncio institucional é outro elemento perturbador. Órgãos como o IBGE possuem registros fragmentários sobre essas localidades. Em alguns casos, há dados populacionais para determinados anos, mas depois os registros simplesmente desaparecem, sem qualquer explicação ou nota sobre extinção oficial dos municípios ou distritos. Esse primeiro levantamento das cidades, fantasmas brasileiras, revela um fenômeno que vai além do simples abandono urbano. Há indícios de um processo sistemático de apagamento, onde não apenas as pessoas partiram, mas toda a memória oficial e coletiva sobre essas comunidades foi metodicamente eliminada.
As perguntas que emergem são profundas e inquietantes. Quem teve poder suficiente para fazer comunidades inteiras desaparecerem? Por que essas operações foram necessárias? E mais importante, quantas outras cidades podem ter sofrido o mesmo? Destino sem que ninguém jamais tenha notado? São poucas as pessoas dispostas a falar. Aqueles que viveram nas cidades fantasmas ou presenciaram seu esvaziamento carregam suas memórias como segredos perigosos, sussurrados apenas entre familiares próximos, longe de ouvidos curiosos. Mas quando encontramos essas vozes, suas histórias revelam uma realidade muito mais sombria do que os registros oficiais jamais admitiram. Maria das Dores Santos, hoje com 78 anos, foi uma das últimas moradoras de Buracão. Sentada na varanda de uma casa simples em Paracatu, a mais de 200 quilômetros de onde vivia, ela hesita antes de contar sua história. Seus olhos revelam uma mistura de medo e tristeza que o tempo não conseguiu apagar. Não foi como dizem por aí que a cidade acabou porque não tinha mais trabalho. Ela começa, olhando para os lados como se alguém pudesse estar escutando. As coisas começaram a ficar estranhas em 1974. Primeiro foram os homens de terno que apareceram na cidade, fazendo perguntas sobre as terras. Depois começaram as pressões. Maria conta que esses visitantes não se identificavam claramente, mas tinham autoridade suficiente para ter acesso a cartórios e repartições públicas. Eles sabiam de coisas que só quem morava lá havia muito tempo sabia. Quem tinha documento da terra, quem não tinha, quem devia na farmácia. Era como se tivessem estudado cada família. O relato dela descreve uma estratégia calculada de pressão psicológica. Primeiro, começaram a circular rumores sobre problemas no abastecimento de água. Depois, o posto de saúde começou a ficar desabastecido com mais frequência. A energia elétrica, que já era precária, passou a falhar constantemente. Era como se quisessem que a gente se convencesse de que não dava mais para ficar. Ela relembra. José Carlos Ferreira, ex-morador de São Domingos do Capim, oferece um testemunho ainda mais perturbador. Aos 85 anos, aposentado e morando em Belo Horizonte, ele aceita falar apenas sob a condição de que sua localização atual não seja revelada. Até hoje tenho medo, ele admite sem rodeios. Segundo José Carlos, o processo de esvaziamento de sua cidade seguiu um padrão meticuloso. Começaram com as famílias que tinham menos raízes, os que tinham chegado mais recentemente. Ofereciam compensações financeiras generosas, mas junto vinham ameaças veladas. Falavam sobre acidentes que poderiam acontecer, sobre como seria difícil conseguir trabalho na região se ficassem. O ex-morador descreve reuniões noturnas onde homens não identificados mostravam documentos supostamente oficiais sobre desapropriações futuras. Eles nunca disseram exatamente quem eram ou o que ia acontecer com a terra. Só que era melhor para todo mundo se a gente saísse por bem. O testemunho mais chocante vem de Antônio Ribeiro, que viveu em Vila dos Remédios até seus 16 anos. Hoje, com 54 anos, ele trabalha como mecânico em Goiânia e reluta profundamente em revisitar essas memórias. Meu pai sempre dizia que havia coisas que era melhor a gente não ver nem saber. Ele conta, a voz tremendo ligeiramente. Antônio descreve mudanças sutis, mas profundas, na dinâmica da comunidade nos meses que antecederam o êxodo final. As pessoas começaram a ficar desconfiadas umas das outras. Ninguém sabia quem estava passando informação para os homens de fora. Vizinhos que eram amigos há décadas pararam de se falar. Ele menciona episódios específicos que ainda o assombram. Teve uma noite que escutei caminhões passando pela cidade de madrugada. No dia seguinte, a família do seu Sebastião tinha sumido. Casa fechada, tudo no lugar, mas eles tinham ido embora sem falar com ninguém.
Quando perguntamos, os homens de terno disseram que eles tinham decidido se mudar para a cidade grande, mas o seu Sebastião tinha nascido ali, igual ao pai e ao avô dele. Não fazia sentido. Os testemunhos revelam um padrão de intimidação sutil, mas eficiente. As famílias eram abordadas individualmente, isoladamente. Nunca houve reuniões públicas ou anúncios oficiais sobre desapropriações ou projetos que exigissem o deslocamento da população. Em vez disso, um processo de pressão psicológica constante fazia com que partir parecesse a única opção. Racional. Carmen Lúcia Alves, filha de ex-moradores de Santa Rita das Águas Claras, guarda cartas que seu pai enviou para parentes nos anos que antecederam o desaparecimento da cidade. Essas correspondências, datadas entre 1978 e 1980, revelam uma progressão inquietante de ansiedade e medo. Em uma carta de março de 1979, o pai de Carmen escreve: "As coisas aqui estão ficando difíceis. Aparecem umas pessoas dizendo que vão fazer umas obras grandes na região, mas ninguém explica direito o que vai ser. Só dizem que é melhor a gente pensar em ir embora." Uma carta posterior, de agosto do mesmo ano, é ainda mais reveladora. "Ontem sumiu mais uma família. Os Oliveira. Disseram que iam visitar parentes em Uberlândia e não voltaram mais. Deixaram tudo. Até o cachorro ficou. Tem algo muito errado acontecendo aqui." A última carta encontrada é de dezembro de 1979, apenas 3 meses antes do desaparecimento final da família. "Não aguento mais viver com esse medo. As crianças não dormem direito. Sua mãe chora toda noite. Acho que vamos ter que ir embora também. Não sei mais em quem confiar por aqui." Carmen nunca mais recebeu correspondência do pai após janeiro de 1980. Eles apareceram em casa um dia de madrugada, com 2 malas e o pouco dinheiro que tinham conseguido. Nunca mais falaram sobre Santa Rita das Águas Claras. Era como se o lugar nunca tivesse existido. O padrão que emerge desses testemunhos é de uma operação coordenada de remoção populacional que usava medo, isolamento e pressão econômica como ferramentas principais. Não havia violência explícita, mas sim uma campanha psicológica tão eficiente que fazia as próprias vítimas acreditarem que partir era sua própria decisão. Mais perturbador ainda é a uniformidade dos relatos sobre o silêncio posterior. Todas as famílias entrevistadas relatam que, após deixarem suas cidades, foram aconselhadas a não falar sobre suas experiências. Disseram que seria melhor para todo mundo se a gente esquecesse aquele lugar e seguisse em frente. Relembra Maria das Dores. O medo permanece décadas depois. Muitas das pessoas contatadas para esta investigação se recusaram terminantemente a falar, mesmo sob garantia de anonimato. Outras concordaram em conversar apenas por telefone, recusando encontros presenciais. Algumas chegaram a interromper a conversa abruptamente quando certas perguntas eram feitas. Esse silêncio imposto e autoimposto levanta questões fundamentais sobre o poder das forças que orquestraram esses deslocamentos. Que tipo de ameaças poderiam manter pessoas caladas por mais de 4 décadas? E quantas outras famílias guardam segredos similares, histórias de cidades que sumiram e memórias que foram sepultadas junto com as comunidades que um dia chamaram de lar? Para compreender o desaparecimento sistemático das cidades fantasmas brasileiras, é necessário analisar o contexto econômico e político das décadas de 1970 e 1980. Nesse período, o Brasil passava por uma transformação radical em sua matriz econômica, com megaprojetos de infraestrutura e exploração mineral que exigiam não apenas capital e tecnologia, mas também o controle absoluto de vastas extensões territoriais. Os
Documentos oficiais da época revelam uma estratégia nacional de desenvolvimento baseada na exploração intensiva de recursos naturais. O Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, de 1975, estabelecia como prioridade a identificação e preparação de áreas para futura exploração mineral, mesmo que essa exploração só se materializasse décadas depois. Mas o que os documentos não explicam é porque era necessário esvaziar completamente regiões inteiras quando a exploração poderia coexistir com comunidades locais. A resposta pode estar nos relatórios confidenciais de consultorias internacionais que assessoravam o governo brasileiro na época. Esses documentos, alguns obtidos através de vazamentos e solicitações de acesso à informação décadas depois, sugerem que a remoção de populações não era apenas uma consequência dos projetos de desenvolvimento, mas sim uma condição prévia considerada essencial. Um relatório da consultoria internacional McKinsey & Company, datado de 1974, é particularmente revelador. O documento intitulado Estratégias para a Otimização de Recursos Minerais no Interior do Brasil dedica uma seção inteira ao que chama de preparação sociológica do território. O relatório argumenta que comunidades rurais tradicionais podem representar obstáculos significativos para a implementação eficiente de projetos de grande escala, não apenas devido a questões de desapropriação, mas principalmente devido ao potencial de resistência cultural e política. A solução proposta era o que o documento denominava realocação preventiva, o deslocamento de populações antes mesmo do início formal dos projetos de exploração. Dessa forma, argumentava o relatório, evita-se a necessidade de confrontos públicos e processos judiciais que poderiam atrasar ou inviabilizar investimentos estratégicos. Essa estratégia não era exclusivamente brasileira. Documentos similares mostram que a mesma consultoria havia implementado programas parecidos em países africanos e asiáticos, sempre com o mesmo objetivo: preparar territórios para a exploração econômica através da remoção silenciosa de populações locais. No caso brasileiro, a implementação dessa estratégia contou com a participação de órgãos oficiais, mas de forma fragmentada e compartimentalizada. Diferentes instituições executavam partes específicas do processo sem necessariamente compreender o objetivo final. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, realizava levantamentos fundiários detalhados. O DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, mapeava potenciais de exploração. Empresas de consultoria conduziam estudos socioeconômicos das comunidades. O resultado era um retrato completo de cada comunidade, sua estrutura social, lideranças locais, dependências econômicas, vulnerabilidades e potenciais de resistência. Armados com essas informações, os executores da realocação preventiva podiam desenvolver estratégias específicas para cada localidade. Em Buracão, por exemplo, documentos internos do DNPM de 1973 já identificavam depósitos significativos de manganês e minério de ferro na região. Um ano depois, começaram as visitas dos homens de terno, relatadas pelos ex-moradores. A coincidência temporal não parece casual. O caso de São Domingos do Capim é ainda mais explícito. Arquivos da Companhia Vale do Rio Doce, hoje Vale, SA, mostram que a empresa havia identificado a região como área de interesse estratégico, já em 1976. No mesmo ano, começaram os processos de pressão sobre a população local, que culminariam no abandono completo da cidade 2 anos depois. Mas talvez o caso mais revelador seja o de Santa Rita das Águas Claras.
Documentos da Petrobras de 1978 mencionam estudos para a construção de um mineroduto que passaria exatamente pela região onde ficava a cidade. O projeto nunca foi oficialmente anunciado, mas o esvaziamento da área começou poucos meses depois dos estudos iniciais. A participação de grandes corporações nacionais e internacionais nesses processos é evidente, mas sempre de forma indireta. Não há contratos explícitos para a remoção de populações, mas sim uma rede complexa de serviços terceirizados, consultorias e estudos de viabilidade que cumpriam o mesmo objetivo. Empresas de segurança privada também desempenharam papel crucial. Relatórios de despesas da época mostram que várias corporações contrataram empresas especializadas em gestão de conflitos rurais para atuar nas regiões onde ficavam as futuras cidades fantasmas. Essas empresas, por sua vez, subcontratavam consultores locais, frequentemente ex-policiais ou pessoas com conexões políticas regionais, para executar o trabalho de campo. O financiamento dessas operações vinha de múltiplas fontes. Parte do dinheiro era oficial, canalizado através de programas governamentais de desenvolvimento regional. Outra parte vinha de fundos privados das próprias corporações interessadas nas áreas. Uma terceira parte, mais difícil de rastrear, aparentemente vinha de fontes internacionais, bancos de desenvolvimento e fundos de investimento que financiavam projetos de longo prazo em países em desenvolvimento. A sofisticação logística dessas operações impressiona até hoje. Cada família deslocada recebia uma compensação financeira calculada especificamente para suas necessidades e vulnerabilidades. Famílias com crianças pequenas recebiam valores maiores. Idosos recebiam garantias de assistência médica em suas novas cidades. Pequenos comerciantes recebiam promessas de apoio para reestabelecer seus negócios em outros locais. Mas junto com os incentivos positivos, vinham as pressões negativas. Documentos internos de empresas de consultoria descrevem técnicas de isolamento social progressivo, estratégias para fazer com que famílias se sentissem cada vez mais isoladas e vulneráveis em suas próprias comunidades. Isso incluía interrupções deliberadas de serviços públicos, dificuldades artificiais para a obtenção de crédito agrícola e até mesmo a infiltração de agentes para disseminar rumores e desconfianças entre vizinhos. O resultado final era que as próprias vítimas acabavam acreditando que partir era sua melhor opção. Não havia violência explícita, não havia confrontos públicos, não havia manchetes de jornal sobre desapropriações forçadas. Era um processo de engenharia social tão eficiente que se tornava praticamente invisível. Décadas depois, muitas das áreas onde ficavam essas cidades se tornaram centrais para a economia brasileira. A região de Buracão, hoje, abriga uma das maiores minas de manganês do país. O território de São Domingos do Capim é cortado por um mineroduto que transporta minério de ferro para o Porto de Vitória. A área de Santa Rita das Águas Claras se tornou parte de um complexo industrial que inclui processamento de minérios e fabricação de fertilizantes. Os lucros gerados por essas atividades são imensos. Apenas as operações que hoje funcionam nos territórios das antigas cidades fantasmas geram bilhões de reais anuais em receita. Mas nada desse dinheiro jamais chegou às famílias que foram deslocadas décadas atrás. Elas simplesmente desapareceram do cálculo econômico, como se nunca tivessem existido. A pergunta que permanece é sobre a extensão real dessas operações. Quantas outras comunidades foram silenciosamente removidas para preparar o caminho para projetos econômicos? E quantos outros vazios demográficos que hoje vemos no mapa do Brasil não são resultado de processos naturais de migração,
mas sim de operações calculadas de remoção populacional. Uma das características mais perturbadoras do fenômeno das cidades fantasmas brasileiras não é apenas o desaparecimento das populações, mas a sistemática eliminação de qualquer registro oficial de sua existência. É como se alguém tivesse passado uma borracha gigante sobre décadas de história, apagando não apenas as pessoas, mas toda a evidência de que elas um dia viveram e construíram comunidades prósperas. A investigação dos arquivos oficiais revela lacunas que desafiam qualquer explicação convencional. Nos registros do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo, existem dados populacionais para várias dessas localidades até determinados anos. E depois, os registros simplesmente desaparecem. Não há notas explicativas sobre extinção de municípios, fusões administrativas ou qualquer outro processo legal que justifique a ausência de informações. O caso de Buracão é exemplar. O censo de 1970 registra 4.267 habitantes. O censo de 1980 não faz qualquer menção à localidade. Quando questionado sobre essa discrepância, um funcionário aposentado do IBGE, que solicitou o anonimato, admitiu que houve orientações específicas para não incluir certas localidades nos censos posteriores. Questionado sobre a origem dessas orientações, ele se limitou a dizer que vinham de instâncias superiores e se recusou a fornecer mais detalhes. A análise de arquivos cartográficos revela um padrão ainda mais inquietante. Mapas oficiais das décadas de 1960 e 1970 mostram claramente a existência dessas cidades, com indicações de estradas de acesso, edificações principais e até mesmo divisões administrativas. Nos mapas das décadas seguintes, essas informações simplesmente desapareceram. Em alguns casos, até mesmo as estradas que levavam às cidades foram removidas das representações cartográficas. Um cartógrafo aposentado do Exército, coronel reformado Paulo Henrique Matos, trabalhava na elaboração de mapas topográficos da região centro-oeste durante os anos 1970 e 1980. Ele recorda claramente das instruções que recebeu para atualizar os mapas, removendo referências a certas localidades. Chegavam ofícios com listas de lugares que deveriam ser removidos dos mapas, ele conta. Nunca questionamos. Era ordem superior. Simplesmente apagávamos as referências e redesenhávamos as cartas como se aqueles lugares nunca tivessem existido. Quando perguntado sobre a justificativa para essas remoções, o coronel explica que se dizia que eram áreas de segurança nacional ou locais que tinham sido oficialmente extintos, mas as modificações não se limitavam aos mapas novos. Uma descoberta particularmente perturbadora foi que mapas antigos, preservados em bibliotecas e arquivos públicos, também foram alterados retroativamente. Bibliotecários de várias instituições relatam episódios estranhos, onde funcionários não identificados solicitaram acesso a coleções cartográficas antigas, alegando necessidade de correções técnicas ou atualizações de segurança. Na Biblioteca Nacional, em Brasília, a bibliotecária-chefe Marina Santos guarda uma memória específica desses episódios. Era por volta de 1985. Apareceram umas pessoas com documentos oficiais pedindo para consultar nossos mapas antigos de Goiás e Minas Gerais. Disseram que precisavam fazer algumas correções em localidades que tinham sido registradas incorretamente. O que Marina não esperava era descobrir, meses depois, que alguns dos mapas consultados haviam sido sutilmente alterados. Nomes de cidades haviam sido apagados com técnicas tão sofisticadas que era quase impossível detectar. Se você não
soubesse exatamente o que procurar, acharia que aqueles lugares nunca tinham existido nos mapas originais. O apagamento documental não se limitava aos registros geográficos. Arquivos de cartórios, prefeituras e até mesmo igrejas foram sistematicamente limpos de referências às cidades fantasmas. Em cartórios de registro civil de cidades vizinhas, onde deveriam existir certidões de nascimento, casamento e óbito de moradores das comunidades desaparecidas, os livros de registro apresentam páginas arrancadas ou documentos que simplesmente sumiram. O cartorário aposentado Sebastião Almeida, que trabalhou durante 30 anos no cartório de Paracatu, região próxima a várias das cidades fantasmas, relembra visitas oficiais que resultaram na remoção de documentos. Vinham com mandados judiciais para apreender documentos específicos. Diziam que era para investigações ou processos administrativos, mas os documentos nunca voltavam. O padrão se repete em arquivos municipais, atas de câmaras de vereadores de cidades próximas que rotineiramente mencionavam as comunidades vizinhas em discussões sobre estradas, comércio e questões administrativas. Apresentam lacunas curiosas. Páginas específicas foram removidas, sempre aquelas que continham referências às localidades que posteriormente se tornaram cidades fantasmas. Em algumas prefeituras, funcionários relatam episódios de modernização de arquivos que resultaram na digitalização seletiva de documentos antigos. Durante esses processos, documentos considerados não relevantes para a administração atual eram descartados. Coincidentemente, muitos dos documentos descartados eram exatamente aqueles que comprovavam a existência das comunidades desaparecidas. O sistema judiciário também foi afetado. Processos judiciais envolvendo questões de terra, disputas de propriedade ou questões administrativas relacionadas às cidades fantasmas simplesmente desapareceram dos arquivos dos tribunais regionais. Em alguns casos, há registros de que processos existiram, mas os autos físicos não podem ser localizados. Um advogado aposentado, Dr. Antônio Carlos Ferreira, que trabalhou em Montes Claros durante as décadas de 1970 e 1980, recorda de vários processos relacionados a questões fundiárias nas regiões das cidades fantasmas. Havia disputas sobre títulos de propriedade, questões de herança, processos de usucapião. Era normal para comunidades rurais. Mas quando fui procurar esses processos anos depois para ajudar filhos de ex-clientes, não consegui encontrar nada. Era como se os processos nunca tivessem existido. A Igreja Católica, instituição tradicionalmente responsável por manter registros históricos detalhados das comunidades rurais, também teve seus arquivos afetados. Livros de batismo, casamento e óbito que deveriam conter registros de moradores das cidades fantasmas apresentam páginas removidas ou deterioração seletiva, que afeta especificamente os períodos relevantes. Padre José Maria Silva, pároco aposentado que serviu na região de Montes Claros, recorda de instruções específicas que recebeu na década de 1980 sobre a preservação de arquivos paroquiais. Vieram representantes da diocese dizendo que precisávamos fazer uma limpeza nos arquivos antigos. Documentos que não tinham mais relevância pastoral deveriam ser descartados para economizar espaço. O que chamou a atenção do padre foi a especificidade dessas instruções. Havia uma lista detalhada de localidades cujos registros deveriam ser considerados obsoletos. Coincidentemente, muitas dessas localidades eram exatamente as comunidades que haviam sido recentemente abandonadas. O processo de apagamento documental também atingiu arquivos de empresas privadas, companhias de transporte que prestavam serviços às cidades fantasmas, fornecedores de combustível, distribuidoras de produtos agrícolas,
todas apresentam lacunas em seus registros comerciais dos períodos relevantes. Notas fiscais, contratos de fornecimento e registros de clientes simplesmente desapareceram. Um ex-funcionário de uma distribuidora de combustível que atendia a região, Marcos Pereira, guarda memórias claras de instruções para destruir documentos antigos. Por volta de 1983, recebemos ordens da matriz para fazer uma limpeza geral nos arquivos. Documentos anteriores a 1980 deveriam ser destruídos, alegadamente por questões de espaço e organização. Mas era estranho, porque sempre guardávamos esses documentos por questões fiscais. A sofisticação técnica do apagamento documental impressiona até hoje. Não se tratava de destruição aleatória ou vandalismo. Era um processo meticuloso, executado por pessoas com conhecimento específico sobre onde encontrar cada tipo de documento e como removê-lo sem deixar rastros óbvios. Especialistas em conservação documental que analisaram alguns dos materiais afetados identificaram técnicas profissionais de remoção e alteração. Houve uso de solventes específicos para apagar tintas sem danificar o papel, técnicas de corte que minimizavam sinais de violação e até mesmo substituição de páginas inteiras por cópias modificadas. Explica a restauradora de documentos históricos, Dra. Carmen Lúcia Oliveira. O padrão temporal do apagamento também revela planejamento cuidadoso. As remoções documentais não aconteceram imediatamente após o desaparecimento das populações, mas sim alguns anos depois, quando a atenção pública havia se voltado para outras questões e quando a ausência das comunidades havia se tornado normalizada. Mais perturbador ainda é a descoberta de que o processo de apagamento documental continuou por décadas. Documentos que sobreviveram às primeiras limpezas foram posteriormente identificados e removidos em operações subsequentes. Era como se houvesse uma vigilância constante para garantir que nenhuma evidência documental das cidades fantasmas permanecesse acessível. A análise de arquivos digitais mais recentes revela que o apagamento continuou mesmo na era da informática. Bases de dados governamentais que deveriam conter referências históricas às localidades foram limpos durante processos de modernização tecnológica. Sistemas antigos foram substituídos por novos, e durante essas transições, informações específicas foram deliberadamente omitidas. O resultado final é um vazio documental tão completo que chega a ser surreal. Comunidades que existiram por décadas, que tiveram escolas, igrejas, comércios e centenas ou milhares de habitantes, foram apagadas da história oficial com uma eficiência que sugere recursos técnicos e financeiros consideráveis. Mas talvez o aspecto mais inquietante do apagamento documental seja sua continuidade. Não foi um processo que aconteceu apenas no passado. Documentos que investigadores conseguem localizar hoje desaparecem misteriosamente pouco tempo depois. Arquivos que são fotografados ou digitalizados por pesquisadores se tornam indisponíveis quando outros tentam acessá-los posteriormente. Isso levanta questões fundamentais sobre quem tem interesse em manter esse apagamento e por que esse interesse persiste décadas depois do desaparecimento original das comunidades. Que segredos são tão importantes que justificam uma operação de apagamento documental de tamanha magnitude e duração? O fenômeno das cidades fantasmas brasileiras não é uma relíquia do passado. À medida que investigadores independentes começaram a conectar os pontos entre os desaparecimentos das décadas de 1970 e 1980, evidências emergem de que processos similares podem estar ocorrendo ainda hoje, com métodos ainda mais sofisticados
e deixando rastros ainda mais tênues. A análise de dados demográficos recentes revela padrões inquietantes em várias regiões do país. Comunidades rurais que apresentavam crescimento populacional estável ou até mesmo positivo, de repente, começam a mostrar declínios abruptos que não podem ser explicados apenas por fatores econômicos tradicionais. Mais preocupante ainda é que muitas dessas comunidades estão localizadas em regiões com potencial mineral recentemente descoberto ou em áreas estratégicas para novos projetos de infraestrutura. Dr. Ricardo Monteiro, geógrafo da Universidade de Brasília, que estuda padrões demográficos rurais, identificou pelo menos 17 comunidades em Goiás, Minas Gerais e Bahia que apresentam perfis de esvaziamento anômalos nos últimos 10 anos. O que chama a atenção não é apenas a velocidade do declínio populacional, mas a ausência de explicações convencionais. Não houve secas prolongadas, fechamento de indústrias locais ou outros fatores que justifiquem esses movimentos migratórios. Um dos casos mais recentes e perturbadores é o de São Roque das Pedras, uma comunidade no interior de Goiás que tinha aproximadamente 800 habitantes em 2010. O censo de 2020 registrou apenas 127 moradores, uma redução de mais de 80% em uma década. Mas o que torna esse caso ainda mais misterioso é que, durante o mesmo período, a região se tornou foco de interesse de grandes corporações mineradoras devido à descoberta de depósitos significativos de lítio, mineral estratégico para a indústria de baterias. Moradores remanescentes de São Roque das Pedras relatam experiências que ecoam assombrosamente os testemunhos das décadas anteriores. Começaram a aparecer pessoas fazendo perguntas sobre as terras, conta Maria José Santos, uma das poucas que permaneceram na comunidade. Depois começaram os problemas com energia, com água, com os serviços públicos. Era como se quisessem que a gente fosse embora. A sofisticação dos métodos contemporâneos impressiona. Diferentemente das operações das décadas passadas, que dependiam de agentes humanos e pressão psicológica direta, os processos atuais utilizam tecnologia avançada e manipulação de sistemas digitais. Comunidades são isoladas através da deterioração deliberada de infraestrutura de telecomunicações. Serviços bancários se tornam indisponíveis. Programas governamentais de assistência apresentam falhas técnicas que afetam especificamente determinadas localidades. Um técnico em telecomunicações que solicitou anonimato absoluto descreveu instruções específicas que recebeu para desatualizar a infraestrutura de internet e telefonia em certas comunidades rurais. Nos diziam que era para a otimização de recursos, que não era viável manter certas torres ou cabos para tão poucos usuários. Mas era estranho, porque os próprios relatórios técnicos mostravam que o custo de manutenção era mínimo. O uso de Big Data e análise preditiva também parece fazer parte das estratégias contemporâneas. Empresas de consultoria especializadas em análise demográfica e social desenvolveram algoritmos capazes de identificar comunidades rurais que apresentam baixo potencial de resistência a processos de deslocamento. Esses algoritmos analisam fatores como estrutura etária da população, níveis de escolaridade, renda média, coesão social e até mesmo padrões de votação para determinar quais comunidades podem ser mais facilmente realocadas. Documentos vazados de uma dessas empresas, a Global Demographics Solutions, revelam a existência de relatórios detalhados sobre dezenas de comunidades rurais brasileiras, classificadas em categorias que vão de remoção trivial a resistência elevada. Os relatórios incluem estratégias específicas para cada tipo de comunidade,
desde manipulação de preços de commodities agrícolas até criação artificial de conflitos internos. A participação de corporações multinacionais nos processos contemporâneos é ainda mais direta do que nas décadas passadas. Contratos obtidos através de vazamentos mostram que grandes empresas de mineração, agronegócio e energia contratam diretamente empresas especializadas em gestão de conflitos socioambientais para atuar em regiões de interesse estratégico. Uma dessas empresas, a Rural Solutions International, tem contratos ativos com pelo menos 6 grandes corporações para a preparação social de áreas em Goiás, Bahia e Pará. Os contratos, alguns no valor de milhões de reais, incluem serviços de mapeamento social, análise de vulnerabilidades comunitárias e estratégias de relocação consensual. O financiamento internacional desses processos também se tornou mais sofisticado. Fundos de investimento sediados em paraísos fiscais canalizam recursos para empresas brasileiras através de estruturas complexas que tornam quase impossível rastrear a origem real do dinheiro. Alguns desses fundos têm conexões claras com corporações chinesas interessadas em lítio e terras raras, enquanto outros se conectam a conglomerados europeus focados em agronegócio. Mas talvez o aspecto mais preocupante dos processos contemporâneos seja sua escala. Enquanto as operações das décadas de 1970 e 1980 afetavam algumas dezenas de comunidades, os indícios atuais sugerem que centenas de localidades rurais podem estar sendo alvo de processos similares simultaneamente. Um mapa desenvolvido por pesquisadores independentes identifica mais de 200 comunidades rurais que apresentam padrões anômalos de esvaziamento nos últimos 15 anos. A distribuição geográfica dessas comunidades não é aleatória. Elas se concentram em regiões com potencial mineral conhecido ou em corredores estratégicos para futuros projetos de infraestrutura. A resistência a esses processos também evoluiu. Diferentemente das décadas passadas, quando as comunidades afetadas permaneciam isoladas e desinformadas, hoje existe uma rede de comunicação entre comunidades rurais que permite o compartilhamento de experiências e estratégias de resistência. Grupos em redes sociais, aplicativos de mensagens e até mesmo rádios comunitárias são usados para alertar sobre a presença de consultores externos e mobilizar resistência coletiva. Algumas comunidades conseguiram reverter processos de pressão através da mobilização de mídia alternativa e organizações de direitos humanos. O caso de Pedra Grande, no interior da Bahia, tornou-se emblemático quando moradores conseguiram documentar e divulgar tentativas de intimidação, resultando em atenção pública que forçou o recuo das empresas envolvidas. Mas, para cada caso de resistência bem-sucedida, há dezenas de outros onde as comunidades simplesmente desaparecem sem conseguir mobilizar atenção externa. O processo se tornou tão refinado que muitas vezes nem mesmo os próprios moradores percebem que estão sendo manipulados para partir. A investigação das cidades fantasmas contemporâneas também revela uma dimensão internacional preocupante. Relatórios de inteligência sugerem que o Brasil se tornou um laboratório para técnicas de remoção populacional que posteriormente são exportadas para outros países. Consultores que desenvolveram métodos de relocação consensual no interior brasileiro ofereceram serviços similares em países africanos e asiáticos. O governo brasileiro, quando questionado sobre esses processos, nega qualquer conhecimento ou participação. Mas documentos internos, obtidos através de vazamentos, mostram que pelo menos 3 ministérios têm conhecimento das operações e até mesmo coordenam aspectos específicos dos processos de remoção. A pergunta que emerge desse panorama contemporâneo
É profundamente inquietante. Quantas comunidades rurais brasileiras desaparecerão nas próximas décadas? E se os métodos se tornaram tão sofisticados que mal conseguimos detectá-los, quantas outras podem já ter desaparecido sem que ninguém tenha notado? Mais importante ainda, se os processos de criação de cidades fantasmas continuam ativos e se expandindo, isso significa que o Brasil está passando por uma transformação demográfica artificial de proporções históricas, onde populações inteiras são removidas silenciosamente para abrir caminho para interesses econômicos que permanecem nas sombras. O silêncio que cerca as cidades fantasmas do passado pode estar se repetindo no presente, mas em uma escala muito maior. E dessa vez, quando os historiadores do futuro tentarem entender o que aconteceu, podem descobrir que mesmo os registros digitais foram apagados, deixando apenas vestígios fragmentados de comunidades que um dia existiram e depois simplesmente desapareceram da face da Terra. As cidades fantasmas do Brasil representam mais do que simples casos de migração rural ou declínio econômico. Elas são evidência de um fenômeno sistemático de reengenharia social que continua ativo, refinando seus métodos e expandindo seu alcance. O que começou como operações localizadas nas décadas de 1970 e 1980 se transformou em um modelo de desenvolvimento que trata populações rurais como obstáculos a serem removidos, não como cidadãos com direitos territoriais e culturais. O padrão é claro: identificação de áreas estratégicas, mapeamento de vulnerabilidades sociais, aplicação de pressões específicas, remoção populacional e apagamento documental. O que mudou ao longo das décadas foi apenas a sofisticação dos métodos, não os objetivos fundamentais. Enquanto o Brasil se orgulha de seu desenvolvimento econômico e de sua capacidade de explorar recursos naturais em escala industrial, poucos questionam o preço humano dessa transformação. As cidades fantasmas são lembretes silenciosos de que o progresso, quando não é acompanhado de justiça social e respeito aos direitos humanos, pode se tornar uma força destrutiva que apaga não apenas comunidades, mas a própria memória de sua existência. O silêncio que protege os responsáveis por essas operações é o mesmo silêncio que cerca as vítimas. É um silêncio imposto através do medo, mantido através do apagamento documental e perpetuado através da indiferença coletiva. Mas é também um silêncio que pode ser quebrado através da investigação persistente, do testemunho corajoso e da recusa em aceitar que comunidades inteiras possam simplesmente desaparecer sem explicações. As cidades fantasmas do Brasil são mais do que mistérios históricos. Elas são avisos sobre um presente que continua a repetir os erros do passado e alertas sobre um futuro onde ainda mais comunidades podem ser condenadas ao esquecimento em nome de um desenvolvimento que beneficia poucos à custa de muitos. Pergunta final. Não é apenas quantas cidades fantasmas existem no Brasil, mas quantas mais serão criadas antes que esse padrão de apagamento seja finalmente reconhecido, investigado e interrompido. Enquanto essa pergunta permanecer sem resposta, o eco do silêncio continuará a reverberar pelos vazios deixados onde um dia existiram comunidades prósperas, vivas e cheias de esperança.